Olá, bem-vindas a este lugar de esperança e confiança na Bíblia, o Cordão de Raab, que hoje vos traz um episódio especial. Essa é uma resposta a um pedido que recebemos quando fizemos aquele webinar sobre feminilidade. Neste episódio, de facto, nós trazemos uma convidada que vai acrescentar muito à nossa noção de perseverança. A nossa querida irmã na fé, Elisa Rodrigues, que vai partilhar connosco a sua caminhada na fé cristã, mesmo com muitas dificuldades no seu corpo físico. Nós sabemos, aliás, fomos todos largamente avisados pelo Senhor Jesus de que nesta vida temporal nós enfrentaremos sempre dificuldades e sofrimentos em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. E também sabemos que esta nossa vida que nós experimentamos agora, ela apenas começou, não é? A partir do momento em que nós nascemos de novo, em que somos salvas, como costumamos dizer, compradas para a liberdade e para a vida eterna por Cristo, nós sabemos também que essa vida eterna é uma promessa nossa, que nós temos. Podemos agarrar-nos a essa promessa e também sabemos que é uma garantia, que já foi selada pelo próprio Espírito Santo. E por isso podemos afirmar que estamos seguras nos braços do nosso querido Jesus e que nada nos pode separar desse amor. Vamos conversar mais sobre isto, não é, Stella? Sim, Adelaide, nós vamos a isto. Mas antes, deixem-me apresentar a irmã Elisa como deve ser. Olhem, a irmã Elisa Rodrigues é casada com o pastor José Rodrigues e são missionários da EMF, European Mission Fellowship, aqui em Portugal desde 1986 e servem na Igreja Evangélica do Alto do Moinho Interdenominacional, aqui no Seixal. Tem 2 filhos, o Daniel e o Samuel, e uma linda netinha. Em 2017, a irmã Elisa foi diagnosticada com cancro do ovário, mas já bem avançado. Passou por 8 ciclos de quimioterapia e 39 tratamentos ao todo. Irmã Elisa, muito obrigada por ter aceito este nosso convite para conversar sobre a sua fé no Senhor Jesus Cristo e como esta esperança na palavra a tem sustentado até aqui, em meio a esta enfermidade, minha querida irmã. Boa tarde a todas, muito obrigada pelo vosso convite, Stella e Adelaide. Sinto uma grande bênção e desejo e oro que Deus use o meu testemunho para a honra e glória do seu nome. Então, muito obrigada pelo convite e saúde a todos que nos vão ouvir com a paz do Senhor. Então, nós conhecemos a irmã Elisa de facto e convivemos com ela com frequência, apesar de não sermos da mesma igreja, mas isso não tem importância nenhuma para nada disto. Nós não podemos deixar de notar que o seu sorriso é contagiante e é que ela tem sempre palavras de encorajamento que estão sempre prontas a sair-lhe da boca, não é? E é verdade que podem dizer, as palavras são fáceis de dizer para qualquer pessoa, mesmo que não seja cristão. É costume dizer-se até que falar não custa nada. A questão é que da boca de alguém como da Elisa, essas palavras vêm de facto temperadas pela experiência, mas vêm, e isto é mesmo o mais importante, elas vêm fundamentadas na Bíblia e na fé que nós partilhamos em Cristo. Então, nós sabemos, Elisa, que enfrenta problemas de saúde muito graves, a Stella já disse, e seria uma grande tolice nós estarmos aqui a minimizá-los, a ignorá-los, a passar por cima. Por isso eu quero assim já fazer de entrada uma declaração. Os cristãos têm os olhos bem abertos e não devem negar a realidade a favor de uma qualquer confissão positiva, como alguns lhe chamam, não é? Essa teologia meio supersticiosa que infelizmente tem invadido as nossas igrejas. Nós não temos medo das palavras, nem o diabo ganha nenhum poder sobre nós quando nós reconhecemos aquilo que é visível para qualquer pessoa, não é? Assim sendo, Elisa pode partilhar connosco e com aqueles que nos acompanham o que é que se está a passar agora, medicamente falando, o que é que se está a passar neste momento na sua vida? Então, meus queridos, minhas queridas, todos, é o seguinte, em 2017 eu fui diagnosticada com cancro de ovário, estadio 4. Quer dizer que era um cancro com metástases.
Então, em dezembro de 2017, a 27 de dezembro, eu fiz a minha primeira quimioterapia, que foi feita durante algum tempo e que não teve realmente grandes resultados. Foram feitas, como a Stella já disse, 8 sessões com 39 tratamentos, mas a última até o cancro estava-se a alimentar dela, porque continuava a crescer, apesar de eu levar o tratamento. O que é que acontece? Quando a médica me disse que eu estava a ter este problema, eu honestamente não perguntei a Deus o porquê. Antes, pelo contrário, porque não eu? Porque, como a Adelaide já disse, e eu subscrevo, Deus está no controle das nossas vidas em absoluto, com um plano e um propósito. E é por amor que Ele permite que estas coisas nos aconteçam. E eu não duvido, e graças a Deus pela força que Ele tem dado para ter coragem a cada dia e força. Entretanto, as coisas ficaram um pouco piores, disputaram mais complicadas. E eu, em setembro de 2020, estive bastante fragilizada, inclusivamente tive que fazer, portanto, retiraram o líquido do meu pulmão, 1,1 litro, porque foi uma das metástases do ovário, foi o líquido no pulmão. E depois, a partir daí, fui melhorando. E Deus deu-me algum tempo emprestado, porque a família e os amigos, a igreja, achavam que realmente em setembro estava-se a preparar a altura de eu ir para casa, de me encontrar com o meu Criador, não é? E de me encontrar com Jesus, aquele que agora apenas vejo por enigma, mas depois verei face a face. Mas Deus tinha outros planos, e eu estou convosco hoje, em março, e Deus deu-me este tempo emprestado. E então eu tenho-lhe dito, enquanto Ele me der fogo, eu quero até o último momento da minha vida dizer quem Ele é, que é um Deus maravilhoso, sustentador, soberano, criador, e que o que me acontece não tem a ver comigo, não é o meu testemunho, a minha doença não é a minha doença, é acerca do reino de Deus. Deus é que sabe porquê que eu estou doente e para quê que é que isso acontece. Portanto, eu estou em cuidados paliativos de momento. Humanamente falando, os médicos não há nada a fazer, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, mas também quero-vos dizer que acredito que Deus pode fazer milagres, mas também acredito que Deus nem sempre decide fazer milagres. Mas independentemente de Ele fazer ou não fazer milagres, Deus é Deus. Se Ele abrir a porta é Deus, se Ele fechar a porta é Deus, Deus é Deus. E nós temos que o servir pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá. Amém, minha irmã. Já podemos ver então esta coragem contagiante que a irmã Elisa passa para nós, não é, Adelaide? É verdade. Não é? Que apesar de estar a passar por algo realmente tão difícil, um sofrimento doloroso, não somente fisicamente, mas acredito que emocionalmente, tanto para a irmã, não é? Como para os que a rodeiam, a família, os irmãos da igreja. Algo que só quem passa pode realmente sentir completamente o peso do sofrimento. Mas a pergunta que queremos fazer hoje à irmã Elisa, e é por isso que a convidamos para testemunhar aqui no Cordão de Raab, é: como é que a sua fé em Cristo e na sua palavra a tem encorajado, a tem edificado, mudado e fortalecido durante este sofrimento? Então, eu costumo dizer, e as nossas irmãs Adelaide e Stella já me ouviram dizer, que a palavra de Deus realmente é importante para mim e baseio-me nela para aquilo que defendo. E há 3 passagens de 3 livros diferentes que são uma grande força para mim. E entre a Bíblia toda, que ela é toda maravilhosa, de Gênesis e Apocalipse, logicamente, não é? É um complemento, os dois. Mas eu quero primeiro partilhar convosco acerca do Salmo 139,
que é um salmo maravilhoso, que me tem acompanhado neste tempo, desde 2017, e que eu até tenho o desejo, e já sabem, que eu quero que seja pregado no meu funeral, quando eu for para casa, especialmente os versículos 13 e 14. E porquê que eu digo isto? Porque eu saber que Deus me teceu no ventre da minha mãe, cada osso, cada célula, e mesmo que antes disso ele já sabia da minha existência e que escreveu isso tudo no seu livro. Então eu sei que ele já sabia que eu nesta minha idade eu ia passar por isto. Então eu saber que este Deus está no controle absoluto da minha vida dá-me encorajamento e a certeza de que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas eu vou ler a passagem, não é? Então, claro, começa por dizer no versículo 1, ó Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. E depois no 13 e 14 diz, pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E depois no 15, meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram e a substância ainda informa-me. E no teu livro foram escritas todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Tem que nos encorajar, meus queridos, porque este é o Deus em que nós estamos agregados. Este é o nosso Deus que nos tem adotado enquanto suas filhas. E temos que buscar nele esta benção. E depois também em 2 Coríntios, no capítulo 4, e versículos 16, 17 e 18. Uma esperança. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que não se vêem, porque as que se vêem são temporais e as que não se vêem são eternas. E depois, como não falar da eternidade em Apocalipse capítulo 21? Temos que falar sobre estes versículos que nos traz tanta esperança e que nos diz, no versículo 21 e versículos 4, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esta é a minha esperança, amados. Caminhar lutando a cada dia, mas com os olhos postos na eternidade. É maravilhoso podermos ler a palavra e ler a palavra com os olhos bem abertos pela experiência que Deus nos dá, por essa revelação que nós temos de ter passado por algo que verdadeiramente testa aquilo em que acreditamos, verdadeiramente refina a nossa fé, para que ela seja aquele ouro puro que Deus quer que ela seja, não é? Que não exista nenhuma contaminação. E essas provações e tribulações, de facto, são como esse fogo purificador que Deus utiliza para refinar a nossa fé e para que possamos então ter um testemunho como aquele que nos está a dar aqui hoje. E nós acreditamos, e a Elisa já disse aqui, tem a mesma convicção, Deus pode curá-la desta doença, independentemente do estadio em que ela esteja. Por isso nós acreditamos num Deus para o qual, como disse o anjo, aliás, a Maria, o próprio Jesus repetiu em Lucas 18, 27, não há impossíveis para Deus. É este Deus
que nós acreditamos. Ele é todo poderoso, ao contrário de nós mesmos, não é? A medicina é uma bênção e nós queremos também afirmar aqui isto, graças a Deus, pelos conhecimentos médicos que têm tornado esses tratamentos, irmã Elisa, tão diferentes daquilo que eram há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, não é? Graças a Deus pela medicina, ela é uma bênção, mas há um limite para aquilo que é possível fazer, não é? E os bons médicos têm o bom senso de dizerem isso mesmo aos seus pacientes, eles não se arvoram por deuses, não é? Eles não o são homens como nós. Nós sabemos da seriedade da doença que está a passar neste momento e que muitas vezes ela leva, de facto, à morte física. Mas como é que a Elisa lida com esta realidade constante? Isto é aquela famosa espada sobre a cabeça, como alguns descrevem? É assim que se sente dia após dia? Conte-nos lá. Não, honestamente não. Como eu já testemunhei até agora, eu vivo a cada dia olhando para o alto. Há dias que me sinto mais fragilizada, ainda há pouco tempo tive um problema um pouco mais desagradável com a vesícula e inclusivamente na quinta-feira vou ter que fazer um teste, um exame que vou ser sedada para descobrirem afinal o que é que está a passar, mas eu encaro tudo isto como faz parte dos planos de Deus, porque eu sei que Ele está no controle e é assim, eu lamento que seja ensinado, que seja passado a mensagem que Deus cura sempre e que quando Deus não cura, ou é porque nós não temos fé suficiente ou é porque Deus nos quer castigar. Eu acho muito triste, porque Deus não é esse Deus. Deus está no controle absoluto das nossas vidas. Ele diz que nos ama. Como a Adelaide diz, Ele ama, Ele deu-nos o que Ele tinha mais precioso, Jesus que morreu, sofreu e que vive, nos momentos mais difíceis, eu sei que Jesus está aqui ao meu lado a acompanhar-me, não é? Nas coisas mais complicadas, por exemplo, uma ressonância magnética que para mim provoca uma imensa claustrofobia, a última que fiz, hora e meia dentro daquela máquina, e eu orei, eu cantei, eu não abri os olhos, e eu sabia que Jesus estava ali ao meu lado e que me ia ajudar a ultrapassar, eu graças a Deus ultrapassei, sem entrar em pânico, sem terem que parar a máquina. Nós podemos fazer prova de Deus e Ele está sempre lá para nos ajudar, mas temos que perceber que o sofrimento, como já foi dito também pela Adelaide, é um meio para nos santificar, para nós conhecermos de perto quem Deus é. A Elisa de hoje, em pleno século XXI, em março de 2021, não é a Elisa de 2017. A minha fé estava lá, eu era crente, eu sigo ao Senhor, eu sou crente desde os 17 anos e tenho 57. Mas não é os anos que quer dizer alguma coisa. É a partir do momento em que Deus nos dá a bênção de entender a diferença. Tal como Jó disse a Deus, eu ouvia falar, Senhor, mas agora eu conheço. É toda a diferença. É quando nós fazemos prova de Deus e percebemos que por muito difícil que seja a situação, e não é só o cancro, porque nós sabemos perfeitamente que não é só o cancro que é um problema nas nossas vidas. Há inúmeros problemas, não só de doença, psicologicamente, problemas de matrimónios, problemas de trabalho, tantos problemas. Mas o Deus é o mesmo. E quem conhece a Escritura sabe que Deus diz que nada vem à nossa vida, nenhuma tentação mais difícil que nós podemos suportar. Logo, isso também prova que Deus nos ama, porque Ele sabe os nossos limites. E nós sabemos que há alturas em que nós dizemos, Senhor, Tu conheces, eu não posso mais. E o Senhor vem de uma forma extraordinária, de tantas formas, não é? Ou por uma mensagem, ou pela palavra, ou quando oramos pelo que dá ao nosso coração, ou, sei lá, de tantas formas, que Deus diz, não, espera lá, eu estou cá, eu sou o mesmo ontem e hoje eternamente. E isto não é, nós não estamos aqui a falar de uma história de fadas, ou de magia, ou contos da carochinha. Nós estamos a falar de uma comunhão com Deus verdadeira, intimidade com Deus a cada dia.
Deus é posto à prova nas nossas vidas e na sua graça Ele mostra constantemente, a cada passo do caminho, que Ele está connosco. Amém. Amém. É isso mesmo, minha irmã. Apesar, como a irmã leu lá em 2 Coríntios, apesar deste corpo, neste mundo, ser corrompido, a nossa alma, que é eterna, está guardada em Cristo e no Pai, e nós vemos isso através da sua palavra. E é por isso que nós podemos ter essa esperança que a irmã está a partilhar, essa coragem, não é? Que a irmã está a dizer e a dizer tão bem, essa certeza de que estamos guardados em Deus, não é, minha irmã? Então, essas palavras são muito edificantes e muito importantes. E talvez, irmã Elisa, haja alguém neste momento que esteja com uma doença parecida, com uma doença igual à da irmã, e está-se a sentir com medo de morrer, ansiosa, frustrada, preocupada com os familiares que vai deixar para trás. Não sabemos ao certo o que vai no coração de uma pessoa num momento tão difícil como este. Mas o que é que a irmã diria a essa pessoa? Primeiro, que eu entendo na perfeição o que é sentir medo. Porque quem passa por este prognóstico, cancro, que é sempre sinónimo de morte na nossa mente, sente medo, sente frustração, sente ansiedade. O meu coração vai para aquelas que me estão a ouvir, que talvez tenham filhos pequenos. Eu lamento de todo o coração, porque eu também tenho uma neta de 5 anos e o meu desejo era vê-la crescer. Portanto, eu compreendo, minhas queridas, porque não é fácil viver uma doença tão corrosiva e que provoca tantos problemas. E também algumas de vós passam pela dificuldade e pela dor de serem abandonadas pelos vossos companheiros, porque não suportam estar do vosso lado para vos apoiar em momentos tão difíceis quanto estes. E aqui eu tenho que falar dos cuidadores, porque para os cuidadores é extremamente difícil cuidar de alguém que está a sofrer. E eu tenho um marido que é uma bênção, que tem cuidado de mim de uma forma sacrificial, sempre pronto a perceber as minhas necessidades e tem sido bênção. Estou muito agradecida a Deus por este marido que me deu há 39 anos e que prometeu no dia do nosso casamento cuidar de mim na saúde e na doença, e ele tem cuidado de mim na doença. Por isso, queridas, eu apelo para que busquem a Deus, busquem a Jesus. Ele é a solução. Digam-lhes os vossos medos, digam-lhe as vossas frustrações. Ele compreende-se e Ele ajuda-nos segundo aquilo que nós precisamos. Mas não desistam da vossa fé. Se não são crentes, por favor, clamem a Deus, que Deus vai responder. Ele diz-te apenas de uma oração. Não precisamos fazer mais nada do que clamar. Eu quando ouvi a mensagem pela primeira vez na minha vida, que eu tinha 17 anos, o pastor falava da ovelha perdida. E eu sentia uma ovelha perdida. E eu vim para casa, ajoelhei-me no meu quarto e disse: Senhor, Deus, eu não sei quem tu és. Eu não conheço, mas eu sinto-me esta ovelha perdida. Revela-te ao meu coração. Eu quero te conhecer. E o Senhor revelou-se e achou esta ovelha perdida. E Ele acha, ele fala aos nossos corações. E eu apelo, não desistam de viver. Lutem, mas lutem no caminho certo. Olhem para o alto. Busquem em Deus a esperança de vida, porque Ele é a solução. Eu não vos posso dizer que Ele vos vai curar, eu não posso dizer que Ele me vai curar, mas posso dizer que independentemente se Ele cura ou não cura, Deus é Deus. Ele pode todas as coisas. Ele está no seu trono
soberano, olhando por todos nós e governando este mundo e cuidando dos seus filhos, e Ele sabe, conhece muito bem o que vai no nosso coração e nos nossos medos e anseios e tudo mais. Por isso, para todas vós, minhas queridas, não vos conheço, mas eu oro que Deus fale aos vossos corações, console os vossos corações e se revela a vós em Cristo Jesus, para vos dar ânimo e coragem de enfrentar esta luta, que é dura, é difícil, mas com Cristo somos mais que vencedoras. Amém. Podemos todas as coisas, não é? Inclusivamente ter esse ânimo e essa coragem mesmo com a morte assim a olhar para nós todos os dias, não é? É muito animador ouvir alguém que está nessa situação, e em última análise eu lembro-me sempre, ou tento lembrar a mim mesma sempre, que a diferença entre aqueles que se pertencem a Deus e os que não pertencem é nestas alturas que se vê, e porque a nossa inclinação natural é para seguir o conselho da mulher de Jó, não é? Amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa a Deus e morre. Então é muito importante resistir a essa voz, resistir a essa tentação de amaldiçoar o nosso Deus, porque as coisas não correm como nós gostaríamos. Antes, bendizê-lo independentemente das nossas circunstâncias. É tão importante e para nós, de facto, tem sido um grande encorajamento e um grande exemplo para nós observá-lo assim de fora e à distância, como infelizmente temos de estar agora, não é? Observar o seu percurso e as coisas belas que Deus tem feito na sua vida e como de facto põe na sua boca as palavras que nós precisamos de ouvir. Há pouco já partilhou estas 3 maravilhosas passagens bíblicas connosco, que de facto são também das minhas preferidas, e quando lia o capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, os meus olhos acabaram por entrar no capítulo 5, não é? E eu vou ler só aqui uns versículozinhos e vou deixar que a irmã Elisa depois faça o comentário que quiser, se quiser, está bem? Diz assim, eu vou ler alguns versículos do capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, na versão Bíblia para Todos. Quando a tenda que nos serve de habitação aqui na terra, isto é, o nosso corpo, for desfeita, sabemos que temos outra habitação no céu, preparada por Deus. Esta não é uma casa como as que os homens fazem, mas uma habitação eterna. Por isso, suspiramos pelo momento em que havemos de estar dentro da nossa habitação do céu. Dentro dela já não nos vamos sentir como que despidos. Os que estamos ainda na nossa tenda terrestre suspiramos profundamente também, não porque queiramos ser despojados dela, mas porque preferíamos ter a outra habitação, sem deixar esta, para que a nossa mortalidade fosse absorvida pela vida. Deus é que nos destinou para estas coisas e nos deu o seu Espírito como garantia. Amém. Graças a Deus, Adelaide, acho que a palavra de Deus diz tudo. Vai apenas corroborar o que eu já disse. São versículos que vêm salientar todos aqueles que eu já li. Acho que não há necessidade de acrescentar, até porque muito melhor do que as minhas palavras é aquilo que as Escrituras nos ensinam e dizem. E de novo o apelo para caminharmos neste mundo, todas, porque somos todas, não sou só eu que estou em um problema que posso morrer a qualquer momento, todos nós podemos morrer a qualquer momento. É isso. Essa é que é a grande situação. Às vezes pensamos, não, isto só acontece aos outros. A Elisa, que está com um problema gravíssimo, desenganada pelos médicos, vai morrer dentro de algum tempo, mas eu não, eu estou saudável. Mas queridas, não, as coisas não são assim. Portanto, nós precisamos estar preparadas para nos encontrarmos com Deus. E aquilo que a Adelaide acabou de ler ajuda-nos também a perceber que enquanto vivemos neste mundo e lutamos neste mundo, e é isso que eu tenho passado aos meus médicos, inclusivamente ao médico de cuidados paliativos, enquanto eu tiver força em mim para me levantar da cama e lutar, eu vou fazê-lo todos os dias, agarrada na força que Deus me dá. Se um dia destes eu não conseguir levantar e perceber que as minhas forças físicas me abandonaram, então eu percebo que o Senhor está-me a chamar para casa. Chegou a minha altura. Mas, então é isso, é lutar, mas sem perder de foco a eternidade.
Porque aquilo que a Adelaide acabou de dizer, este corpo é corpo humano, físico, mas nós temos um tabernáculo para a eternidade, não é? Onde não há mais choro, nem pranto, nem sofrimento, nada. E isso precisa nos alegrar, encorajar, mas precisamos de orar a Deus todos os dias para nos dar isto, porque não basta hoje lermos isto e está despachado. Isto é um caminhar diário para buscar a Deus força que precisamos para o dia a dia. É isso. Amém. Amém. É isso mesmo. Nós estamos aqui numa jornada e, independentemente de estarmos saudáveis ou a passar por uma enfermidade que causa muito sofrimento, o que realmente tem um peso eterno é a nossa alma. E é isso mesmo que a irmã Elisa acabou de partilhar connosco. Como é que está a tua alma? Está em Cristo? Se ela está em Cristo, ninguém a pode tirar dali. Então agarra-te a Cristo. Põe os teus olhos em Cristo, na sua palavra, porque é daí que a verdadeira esperança vem. Uma esperança inabalável, uma esperança que não esgota. Não é uma esperança de, isto pode acontecer. Não, é uma esperança certa em Cristo Jesus, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que tudo isto que estamos a conversar aqui, que a irmã Elisa partilhou connosco, esta coragem, esta força que ela busca, é possível, é a fonte. Jesus é a fonte dessa esperança. E eu quero agradecer muito, irmã Elisa, pela sua participação, por ter partilhado connosco o seu testemunho pessoal e por ter partilhado connosco a sua fé em Cristo e como isso a tem fortalecido e a tem dado essa coragem e essa força toda. Muito, muito obrigada. Eu e a Adelaide aqui no Cordão de Raab queremos agradecer imenso. E nós não nos queremos despedir sem orar pela irmã Elisa. Nós vamos orar por si. Então eu vou pedir que orem pela irmã Elisa, pelo pastor José, pelos seus 2 filhos, pela sua netinha. Lembrem-se desta família missionária que serve ao Senhor. E eu vou pedir então à Adelaide para orar pela irmã Elisa, pode ser? Claro, é um privilégio. Pai nosso que estás nos céus, damos-te muitas graças, Senhor, pela nossa comunhão, Senhor, por podermos estar juntas aqui à volta da Tua Palavra, trocando, Senhor, escutando, partilhando aquilo que nos pesa e aquilo que nos alivia, Senhor. Obrigada, Pai, pela presença do Teu Espírito Santo entre nós. Obrigada por cada uma das pessoas também que nos está a escutar. E obrigada por esta querida irmã Elisa, Senhor, esta pessoa que entrou na nossa vida quando não esperávamos, Senhor, e pela qual, Senhor, Tu sabes, nós temos-te pedido tantas vezes, Senhor, e acreditamos, Pai, acreditamos no poder da oração, acreditamos que a oração do justo pode mesmo muito, Senhor, nos seus efeitos. Nós cremos nisto. E Tu sabes, Senhor, que aquilo que nós desejamos para a nossa irmã é que ela esteja mais tempo connosco, Senhor. É que Tu possas fazer esse milagre, que desejes fazer esse milagre. Não que possas, porque Tu podes tudo. Que Tu desejes fazer esse milagre, Senhor. Mas como disse Jesus, naquele monte, quando estava prestes a entregar a sua vida por mim e por todos aqueles que nos ouvem, Senhor. Como disse Jesus, seja feita a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Senhor, que Tu abençoes ricamente a irmã Elisa, Senhor, abençoa a sua vida, abençoa o seu corpo, traz-lhe saúde, Senhor, se for o Teu desejo. Senhor, mas acima de tudo continua a aumentar e a sedimentar, a reforçar a sua fé, Senhor, para que ela possa continuar a ser este farol na noite de tantas pessoas que nos escutaram e que, estando no meio do maior negrume, conseguiram perceber que existia esperança, Senhor, existe esperança no Teu Filho Jesus. Obrigada, Pai, por essa luz que brilha. Senhor, a escuridão não a compreende, Senhor, não a compreende. E onde ela entra não há mais escuro, Senhor, não há mais negro, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo aquilo que tens feito na vida da nossa irmã. Abençoa o seu lar, Senhor, com todas as bênçãos espirituais, Senhor. Com todas as bênçãos, Senhor, de toda a ordem, Pai. Abençoa o seu esposo, abençoa a sua família, a sua netinha, Senhor. Todos aqueles, Senhor, que têm convivido com ela, Pai. Tu continuas a dar força ao seu esposo para ele continuar a cumprir aquilo que é o exemplo do nosso Jesus que se sacrificou pela sua igreja. É isso que este homem está a fazer, Senhor. Ele entrega a sua vida pela da sua esposa, Senhor.
Muito obrigada por este exemplo. Pai, dá-lhe forças, Senhor. Dá-lhe forças, dá-lhe entendimento, dá-lhe coragem, dá-lhe esperança, Senhor. Renova a esperança no seu coração a cada dia. Renova também a esperança no coração da irmã Elisa também, Senhor. Independentemente das circunstâncias, das sensações, das dores, das emoções, Senhor, em todas as coisas que tu reforces a sua fé, nesse lugar final de habitação que é o céu, Senhor, onde nós vamos poder experimentar saúde perfeita, onde vamos poder experimentar vida eterna, onde vamos experimentar alegria permanente, Senhor, e onde vamos poder ver finalmente a face do teu Filho Jesus. Nós ansiamos por esse dia, suspiramos, Senhor, por esse dia juntamente com a nossa irmã. Suspiramos por essa tenda permanente que não sofre mais corrupção, Senhor. Obrigada pela promessa que o nosso Jesus nos deixou. Obrigada, Senhor, pela tua Bíblia, Senhor, que pelo poder do teu Espírito Santo se torna viva nas nossas vidas, se torna viva no nosso espírito, que vivifica verdadeiramente, Senhor, nos dá mais vida, como Jesus disse, vida com abundância, Pai. E é isso que nós oramos para a nossa irmã e para aqueles que nos ouvem, Senhor, que tu lhe dês vida e vida com abundância. Oramos estas coisas no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, soube a pouco, não é? Quase que apetecia falar, saber mais, quase não apetecia mesmo saber mais coisas, mas não queremos abusar da boa vontade daqueles que nos estão a escutar, não é? Então vamos ficar por aqui, para vocês não perderem nada, já sabem, basta ativar as notificações do YouTube, clicando lá no tal sininho. Até lá, partilhem este vídeo com aquelas pessoas que vocês sabem que estão a precisar de ouvir isto, que estão a precisar de receber esta palavra. Partilhem com os vossos amigos, é uma expressão do vosso amor também, não é? Subscrevam o canal se ainda não o fizeram para não perderem nenhum vídeo, deixem lá os vossos comentários também, ou enviem-nos as vossas perguntas. Não se esqueçam que o nosso webinar sobre feminilidade, nós resolvemos dividi-lo assim em 3 vídeos e nós estamos a postar esses vídeos, assim parte 1, parte 2, parte 3, porque de facto o conteúdo é muito rico e nós não quisemos perder absolutamente nada, então resolvemos partir assim em vários vídeos para poderem ter acesso a cada um deles e poderem digerir aquilo que a irmã Cláudia Krieger nos disse também lá, assim, a pouco e pouco, porque é muito. Nós ficamos à espera aqui, Deus vos abençoe. Até breve, um grande abraço, irmã Elisa, até muito breve, aqui no Cordão de Rabo. Muito obrigada a todos e que Deus abençoe. Quero terminar dizendo a Deus toda a honra, poder e glória. Amém. Amém. Amém.